dizer que é uma função assim um pouco sem graça, porque ela não é tão aplicativa como as outras funções, como a função do primeiro grau, a segundo grau, a logarítmica, né? Que são funções que assim a gente dá um espirro e consegue dar um exemplo. A função composta normalmente é um tipo de função que é quando a pessoa precisa unir duas funções ao mesmo tempo, e aí você pode utilizar. Então, assim, é uma função mais braçal. Eu não vou mentir que na matemática nem tudo a gente consegue achar milhões de aplicação. Por exemplo, é difícil vocês acharem várias, assim, de rodo, né? De questões que sejam com aplicações de números complexos, por exemplo. Então, a função composta é uma das funções que tem um pouquinho dessa característica. Ela é uma função mais resolva, calcule, né? E o que significa essa função composta, né? A função composta nada mais é do que uma função que foi colocada dentro de outra. Por isso que a gente diz que é uma composição. Por exemplo, quando vocês vão ter esse grupo de função aqui, então eu sempre vou ter uma função aqui, uma variável, que seria o domínio, né, o conjunto A, que vai ser feita a função de A em B. Só que, de repente, a partir dessa função de A em B, eu tive que colocar outra função dentro dela. E aí, quando eu faço outra função dentro dela, eu tenho justamente a composta. Um exemplo um pouco comum, que é o mais comum que a gente consegue pegar para a função composta, são aquelas questões que, por exemplo, eles falam muito, por exemplo, em vendas de ônibus, aí faz uma comparação com poltronas e assento, e de repente ele fala em capacidade máxima ou venda máxima, que aí a gente consegue fazer uma composição, que seria mais ou menos a junção de uma função que tem a relação das vendas e uma outra função que representaria, por exemplo, a compra. E às vezes existem casos que a gente coloca uma dentro da outra. Aí sim, seria um exemplo mais comum de função composta. Então, essa representaçãozinha da função composta, né? Ela vai dizer o quê? G de f de x, né? Ela vai dizer que eu tenho uma função g, mas que o x, o equivalente ao x da função g, é uma outra função. Então, a leitura seria g de f de x. Alguns livros, algumas questões costumam utilizar essa representaçãozinha aqui, ó. Que às vezes o povo chama de GOF, né? Às vezes a gente chama de GOF ou FOG, né? Se for f de g de x. Mas eu não acho tão feio GOF. Então eu leio do mesmo jeito que a gente lê essa aqui do parêntese, g de f de x. Mas muitas pessoas costumam ler GOF, GOF ou FOG, né? Se for o f de g de x. Essa seria a leitura. Mas que essa bolinha aqui, ela representa uma composição e não a multiplicação, tá certo? Mas essa seria a representação, tá bom? Então, como eu disse a vocês, na função composta pode ser entendida pela determinação de uma terceira função. Então, vocês vão ter uma primeira, uma segunda função e vai criar uma nova função, que seria justamente a composição delas, tá certo? E a ordem delas vai mudar completamente a função. Sempre vai ser assim? Não, vai existir alguns casos que o g de x vai ser igual, o g de f de x vai ser igual ao f de g de x. Mas são casos raros, é mais exceção do que regra, tá certo? Então, o f de a em b, né? Você teria essa primeira e tem a função que seria de b em c, né? Onde o que vocês vão ter aqui, ó? O conjunto A é o domínio de F. O conjunto B é o contradomínio de F. Quando eu faço a composição da função G, o conjunto B, que é o contradomínio de A, desculpe, de F, ele vai ser o domínio da função G. E aí ele vai fazer justamente a composição de C. Então, ó, aqui é contradomínio, mas quando eu faço a composição, ele vira o domínio, tá bom? E aí você vai ter uma terceira imagem, que seria justamente a C. Então, a gente vai ter uma função H, que seria justamente a composição de F, de G de X, onde ela vai estar em A em função de C, tá certo? Se eu fizesse ao contrário, olhando para essas setinhas aqui, porque essa função H aqui, gente, H de X, ela é a mesma coisa que isso aqui, certo? F de G de X. Se eu pedisse o contrário, G de F de X, como é que eu representaria desse formato aqui a definição do domínio e do contradomínio dessa função aqui, sendo G de F de X? C em função de A. Perfeito, porque, ó, isso seria o domínio
Isso seria o contradomínio. Isso aqui seria o novo domínio. E isso aqui seria a imagem. Então, C em função de A. Perfeito. Então, ó, f de g de x e o fog é a mesma coisa, tá bom? Eu gosto muito dessa representação, mas tem gente que acha essa mais bonita, mais chique, né? Mas eu gosto muito dessa aqui, que é a comum. Aí pronto, então nem sempre o f de g de x vai ser igual ao g de f de x, tá certo?